A importância do futebol na sociedade atual é por demais conhecida. Futebol esse que, inclusivamente, tem as suas próprias tribos. Apita o árbitro, bola rolando em Itaquera. A nível neuronal, a nível cerebral, já foi estudado dois tipos de amor. O amor romântico e o amor maternal. O que nós queríamos saber neste estudo, o objetivo era perceber até que ponto o amor tribal tem repercussões, tem traços claros neurológicos. E foi isso que nós fizemos. Pegamos em 56 adeptos de futebol, fizemos ressonâncias magnéticas através de momentos, através da visualização de momentos de vitória e derrota, não só da própria equipa, mas também de equipas rivais e de equipas neutras. E conseguimos atingir esse objetivo. Descobriu em 2017, quando publicamos o primeiro trabalho, o que se descobriu foi que os circuitos neuronais que estão associados quando um adepto de futebol vê a sua equipa a jogar são os mesmos circuitos neuronais que uma mãe tem por um filho ou do amor romântico. Eu acho que é verdade, sim, porque é um amor que você não exige nada, né? Você vai lá, seu time perde quarta, domingo, você está no estádio de novo, né? Ou na televisão, eu acho que... E ainda quando o time está pior, que o amor aparece mais ainda, né? É incondicional, né? A gente pode estar casado, mas se a pessoa acabar falando, ou eu, Palmeiras, é sempre o Palmeiras, não tem como. Eu sou um romântico. Não vou dizer que eu seja o último romântico do Lulu Santos, nem um romântico campeão, mas estou entre os românticos. A gente não sabe explicar, só sabe sentir. Só o coração e Deus sabe como é que é. Eu costumo fazer uma relação do amor pelo futebol com memória afetiva. Memória afetiva é aquela memória que você tem porque vem do coração, né? A gente fala saber coisas de cor. De cor é do coração. Aquelas coisas que você não precisa se esforçar para falar, porque vem naturalmente. Porque isso vem das emoções. Eu comecei mesmo com 8 para 9 anos, né? 93, 94 mesmo, mas que desaflorou mesmo assim, aos 10 anos, que aí de lá para cá eu virei, né, um apaixonado, insuportável, vivo o Corinthians, né, que nem eu falo, a vida me fez Corinthians, eu fiz o Corinthians a minha vida. É uma linda história de amor, a paixão que a gente tem pelo nosso clube, pelo nosso ídolo que não necessariamente joga pelo nosso clube, por uma equipe que não necessariamente a nossa, por uma seleção, por um scratch, enfim. Tudo isso é paixão. Em geral, as pessoas olham até com um certo preconceito, de viés, né? O futebol é uma bobagem, como diria o outro, é a coisa mais importante entre as menos importantes. Mas eu acho que essa relação é direta, né? É uma relação de amor, principalmente pelo clube. Eu sempre brinco assim que, me desculpa a TV Aparecida, mas são 4 mil municípios no Brasil, né? O que tem nos 4 mil municípios todo domingo? Deve ter a missa, né? Talvez um ou outro não tenha missa, vamos dizer assim, né? Faltou o padre,
a macarronada, né? E futebol. Futebol tem nos 4, em todo o município do Brasil, no domingo tem alguém jogando futebol. Quando a gente nasce, né, acho que o primeiro presente que o pai e a mãe dá para a criança é uma bola de futebol, né? E comigo não foi diferente, né? Eu ganhei a bola e o sonho de uma criança, né, pela cultura nossa, é ser um jogador de futebol, que a gente vê na televisão o dia inteiro jogos, né? Na escola mais jogos de futebol. Então, a primeira coisa que um menino quer ser é ser um atleta profissional de futebol. E comigo eu tive esse sonho e consegui realizar, né? Eu consegui ser um atleta profissional de futebol, né? Tive durante 12 anos, né, a profissionalização, né, de atleta. Então é uma coisa que eu sonhei quando criança, quando pequeno, e consegui realizar. Mas hoje em dia ser árbitro foi o destino da vida que acabou me levando para esse lado. Foi muito engraçado essa história, né? Porque eu era jogador e um dia eu num clube, né, aqui na cidade, onde eu fui brincar com os colegas no final de semana, o árbitro faltou, né? Daí, pô, quem vai apitar agora, tal? Eu acabei falando, eu apito, eu não estou com muita vontade de jogar mesmo, eu apito. E apitei e gostei. E os colegas mesmo falaram, pô, você apita melhor que o juiz que apita pra gente no final de semana aqui. Daí eu levei na brincadeira, tudo. Mas daí foi onde eu conheci a arbitragem, né? E acabei me apaixonando pela arbitragem, sabe? Eu comecei a gostar, as pessoas começaram a elogiar, até onde eu fui num campeonato estadual, que o diretor daqui de Guará me mandou, e lá eu conheci 2 pessoas que eram da Federação Paulista. E lá eles me colocavam para bandeirar, me colocavam para apitar e começaram a olhar o meu trabalho como árbitro. E eles falaram assim, pô, você leva todo jeito de árbitro, você tem perfil de árbitro, o jogo seu não tem problema, você corre bem, né, fisicamente você é bem, por que você não faz o curso de árbitro? Daí eu falei, meu sonho mesmo, hoje eu sou jogador e eu quero vencer como jogador. A arbitragem eu estou aqui porque um amigo meu pediu, porque ele precisava, e no momento eu estava desempregado, eu vim aqui por causa da taxa, né, para mim garantir o mês, né? E eles falaram, bom, mas procura saber, você leva jeito e tal. E foi onde eu procurei saber como que funcionava e acabei fazendo o curso na federação em 2004. Né? Daí me formei em 2005 e de lá para cá não larguei mais. Eu larguei a bola como atleta e fiquei nesse mundo de árbitro. Então hoje eu sou realizado no que eu estou fazendo. É engraçado que jogo grande, né, clássico, todo mundo assiste. Né? A visibilidade é muito maior. Né? Então passa nos canais principais aqui das televisões, né? Então todo mundo acaba assistindo, a cidade é pequena. Então onde eu ando aqui na cidade, todo mundo, sabe, brinca comigo. O time que ganhou, pô, valeu, apitou bem pra caramba, parabéns, você é muito bom e tal. O time que perdeu, né, eu tô andando, ladrão, juizão, meteu a mão no meu time, né? Então a gente sabe que é um pouco de brincadeira, mas mexe com os sentimentos das pessoas, né? Tem pessoas que vão para o estádio para desabafar, às vezes o cara está com 1000 problemas, né, dentro de casa, no trabalho, com a família, e o campo de futebol é um desabafo para ele. Então ele vai lá gritar, espernear, xingar. Eu como jogador, eu enchi o saco demais de árbitro. Quando eu ia assistir, eu gritava também, sabe? Eu fiz um curso de arbitragem em 95 na Federação Paulista de Futebol, até para ver esse outro lado. O jornalista precisa ficar em cima do muro, para a gente ver os vários lados da questão. A gente precisa, como jornalista, sempre tentar buscar a melhor versão possível dos fatos. E no futebol, tentar enxergar essas várias cores. Então é legal você conhecer a arbitragem, conhecer os árbitros, conhecer o outro lado, quase que o outro mundo, que infelizmente no futebol é tratado como submundo. Se você faz um baita trabalho, ninguém lembra teu nome, nem se cita na reportagem, na entrevista, no comentário. Agora, se você erra uma coisa ou você interpreta diferente, carrega subjetivo, a gente precisa respeitar qualquer interpretação, ainda mais nos últimos anos, num jogo menos técnico, num jogo mais corrido, num jogo mais jogado, disputado, brigado do que pensado, é cada vez mais difícil apitar. Acho que tem um endeusamento de juiz, assim, porque
Todo mundo, assim, o cara fala assim, você vai ser um médico, você erra na operação lá, você é demitido. Você é um jornalista. Se eu for fazer uma entrevista que você fala assim, nós fomos, você é demitido. Agora o juiz tudo, ai, coitadinho, não sei o que lá. Ah, não pode criticar porque a TV mostra melhor, né? Eu acho que merece ser criticado como todo mundo. Eu seria incapaz de ser árbitro, né? Uma que eu sou míope, enxergo muito mal. E outra que realmente precisa ter uma capacidade de decisão, uma sorte. Um bom árbitro tem que ter sorte também. Uma série de atributos que eu, sinceramente, não tenho. É muito mais fácil você ficar olhando de fora. Os dois lados são contra ele, né? Todo mundo é contra o árbitro, sempre. Quantas vezes eu já cheguei no campo de futebol sem começar o jogo, sem apitar, eu estou simplesmente fazendo, né, a vistoria no campo de jogo e já tem torcedor e ele já começa a xingar. Daí eu até brinco, né, o estádio está meio vazio, mas tem alguns lá. Eu falo, pô, mas o jogo nem começou, eu nem errei, vocês já estão xingando. Ah, a gente sabe que você vai errar, a gente sabe que você é ladrão, a gente sabe que não sei o quê. Daí você acaba levando na esportiva, na brincadeira e a gente sabe que faz parte da cultura. Então a gente torce para que mude isso um dia. Eu sempre torci, né? A gente cresce torcendo para uma equipe e comigo não foi diferente. Mas depois que você conhece a arbitragem, você começa a trabalhar, né, com a arbitragem, você deixa esse sentimento de lado. Hoje em dia eu visto, né, a camisa da CBF, da Federação Paulista, é onde eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho e é ali que eu vou ganhar a confiança da comissão. Então eu tenho que representar muito bem para continuar trabalhando. Porque se eu falar, vou ajudar meu time de infância, né, vou fazer qualquer coisa aqui, eu nunca mais vou apitar, nunca mais vou trabalhar, porque todo jogo eu estou sendo avaliado fisicamente, estou sendo avaliado tecnicamente. A gente tem que saber que as equipes dependem do resultado, os jogadores dependem do resultado, né? As torcidas, o cara paga o ingresso, ele gasta o dinheiro dele, da compra do mês dele para poder ir. Então o nosso trabalho está envolvido em tudo isso para fazer um bom trabalho dentro do campo de jogo, né? Para não desagradar ninguém. A figura do árbitro central acaba sendo responsável por todo desenvolvimento do jogo, né? Então, o bandeirinha errou o impedimento, a culpa vai cair para o árbitro central. Sempre você fala, o Vinícius que errou, o Vinícius que fez isso, o Vinícius fez assado. Então a gente sabe que acaba, né, sobrando para o árbitro central. Então é assim que funciona, a gente tem que ter a estrutura, a Federação Paulista e a CBF tem a doutora Marta, que faz um trabalho enorme psicológico com a gente, né, para a gente aguentar essa pressão da imprensa, dos torcedores, né, da torcida, de casa. Então é assim que funciona. Paixão assim que eu vi mais legal, cara, foi em 93, quando eu fui cobrir a Copa América do Equador. Eu fui ver um jogo, tava chovendo, tá? E aí tinha atrás, assim, um senhor gordo, bigodudo, assim. Eu lembro o nome dele, chamava Arturo. A hora que ele falou que eu era brasileiro, né? Ele começou a falar umas coisas que eu não entendia, meio que chorando, cara. Ele falou assim, por que o Júlio não saiu da área? Por que o Júlio não saiu da área? Por quê? Ele estava falando da derrota do Brasil de 82, né? 11 anos depois, que ele falou que na hora do terceiro gol, o Júlio não saiu e permitiu que o Paulo Rossi fizesse o gol. E aí ele chorava, cara. Ele falou que ele tinha visto a Copa do Brasil de 1950 e que ele tinha ido em todas as Copas para ver o Brasil. Depois também tinha mudado porque o Equador conseguiu classificar alguma Copa depois. Ele tinha visto todas as Copas por causa do Brasil. Totalmente apaixonado pelo futebol brasileiro. E eu achei aquilo muito bonito, porque você vê que era outro país e ele era apaixonado por um estilo de jogo, né? E tem casos, por exemplo, o amor pelo futebol, pela seleção, o célebre Tosperi Cargeja. Teu pai colocou os jogadores da Copa de 70, né? As primeiras sílabas dos nomes de Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho. Então deu Tosperi Cargeja. Sou Zé Comego Santos.
Flamosa é Santana Santos. Eu sou Franciflá Santos. Nós somos os irmãos Flamengo. Tem que explicar que meu pai era Chico Tucano, o maior flamenguista, né, da cidade de Caicó, e também já foi reconhecido nacionalmente o maior flamenguista do Brasil e do mundo. E nomeou com 4 nomes filhos em relação ao Flamengo do Rio de Janeiro. Zico Menga, essa pessoa que vos fala, o Franciflá, o Flamosa e a Flamena. Meu nome é Flávio Flamengo, que é o clube que eu amo também, que graças a Deus aprendi a amar junto com ele. E Moza, que foi um grande zagueiro que jogou no Flamengo, campeão diversas vezes no Flamengo também, um zagueirão. Pra mim, eu só tenho que agradecer ao meu pai, porque eu acho meu nome perfeito, lindo. Porque meu pai era apaixonado pelo Flamengo e colocou o nome de Fran de Francisco e Flá de Flamengo. E o que você acha disso? Eu acho ótimo, maravilhoso. Maior orgulho desse nome. O pessoal às vezes achava esquisito, mas hoje em dia já não. Eles acham normal. Tem mais 2 com o nome de jogadores, que é Newton Santos e Djalma Santos. Meu pai gostava do futebol deles e colocou em homenagem a eles. As pessoas reagem achando legal, interessante, porque são uns nomes diferentes. E foi criado pelo meu pai, que é uma pessoa inteligente, que eu acho até inteligente, porque ele queria pegar o nome de um jogador e colocar com o Flamengo, a pessoa tem que ser muito inteligente para criar. E a gente sempre é bem tratado, por se admira com o nome da gente, por ser diferente. Seu nome é Zico Mengo, não acredita. Aí a mostra dos documentos, a gente tem que mostrar documento. Eu passei 2 meses em Natal com um amigo meu que estava doente lá. As pessoas não acreditavam no meu nome, só quando eu mostrava o documento, sim. Certo? E lá na Bahia um amigo meu foi embora e ninguém lá acredita que o nome da gente é esses. Só quando a gente manda as fotos pelo grupo do WhatsApp que eles ficam vendo o nosso RG e começam a acreditar. Era meu sonho ser pai, realizei graças a Deus. Agora faz 2 anos e 4 meses que eu sou pai e estou muito feliz por isso. Mas o próximo eu ainda penso em colocar juntamente com o meu ídolo. O nome do Flamengo é relacionado ao meu ídolo, Lionel Messi. Como que deve chamar então seu próximo filho? Eu penso em colocar Flá Lionel. Eu acho que eu sou um dos que se aproxima mais do meu pai em relação ao fanatismo. Sou apaixonado pelo Flamengo, louco, certo? Quando falar do Flamengo eu fico ofendido. Se falar de mim é melhor porque o Flamengo depois de Deus da saúde, a coisa que eu mais amo é o Flamengo, com certeza. Sou apaixonado mesmo. Minha maior paixão é o Flamengo hoje em dia. Infelizmente a gente não pode mudar a história porque tem que existir derrota, mas por mim não existiria derrota. Só a vitória no mais tardar, no mais um empate. Mas a derrota maltrata, machuca. Tudo do futebol é uma paixão grande, é lindo. Futebol é uma coisa maravilhosa para a pessoa praticar, para a pessoa assistir tudo. O caso do Palmeiras aqui, que teve uma baita uma cogestão com a Parmalat, nasceu em 1993 uma menina chamada Parmalat de Almeida. E era o nome do patrocinador, não era nem Palmeiras, foi fundamental naquelas Vias Lácteas. Tem gente que luta para mudar no documento de identidade, né? A dona corintiana, conheci a dona corintiana, brigou para colocar ali dona corintiana no próprio RG dela. É uma paixão e é uma vontade também de eternizar essa paixão. O Grêmio fez uma excursão à Europa e deram, não sei se é na Suécia ou na Noruega, o nome de uma menina Gremina, porque o pai lá do país que o Grêmio visitou se encantou com o nome Grêmio, com o jogo do Grêmio. Meu maior orgulho é ser filho do meu pai, Chico Tucano, e minha maior gratidão é ele ter relacionado a gente com esses nomes. O maior prazer da minha vida foi esse. Me sinto honrado muito e emocionado de ter um nome desse. Muito curioso que no meu caso eu não gostava de futebol. Até os 9 anos de idade eu realmente tinha bronca de futebol. Porque o meu pai gostou sempre muito de futebol. Então eu achava chato quando era criança, era um jogo arrastado, 90 minutos para uma criança é uma eternidade. Não adianta você mandar a criança ficar quietinha. E uma coisa que eu lembro me deprimia muito é que aos finais de semana o futebol roubava meu pai com sol e só devolvia à noite. Aquela
aquela hora deprimente da musiquinha do Fantástico, que o fim de semana está acabando. Então eu sempre fazia muito essa relação, pelo menos até os 9 anos de idade. Só que quando eu tinha 9 anos, o ano era 1977, que é o ano do Corinthians campeão. E na nossa casa, mesmo quem não gostava de futebol como eu, era corintiano. Eu comecei mesmo com 8 para 9 anos, né? 93, 94 mesmo, mas que desaflorou mesmo assim, aos 10 anos, que aí de lá para cá eu virei, né, um apaixonado, insuportável, vivo Corinthians, né, que nem eu falo, a vida me fez Corinthians, eu fiz o Corinthians a minha vida, né, eu não consigo, né, tem pessoas que gostam de cavalaria, de carros, shows, festas, eu não me vejo nisso, eu vejo só indo pro estádio, não, sempre acompanhando o Corinthians, né, seja no rádio, televisão, internet, eu chego do trabalho, pego o celular, quero ver o que aconteceu no dia. Minha mãe, né, a gente mesmo sendo uma família humilde, ela sempre dava R$1, R$2 pra gente comprar uma bala, um pirulito, né, um lanche no intervalo, né, só que aí eu ia, né, nos finais de semana, dava uma volta no 99, nas lojinhas, eu vi um boné, na época lá eu morava na Zona Leste de São Paulo, tinha a Fiel São Mateus, né, eu sonhava em ter um boné, uma camisa. Aí eu olhava lá, o boné R$30. Eu fazia as contas, foi 3 semanas juntando dinheiro, mas ficava 3 semanas juntando R$1, né? Às vezes saía pra catar latinha na rua, aí eu lembro até hoje, 60 latinhas é 1 quilo, né? Aí naquela época 1 quilo dava R$5. Aí eu já juntava, aí pegava todo esse dinheirinho, suado, ia lá e comprava uma caneca que eu vinha, um broche, né? Aquele quadro mesmo ali, campeão mundial, né? 2000, foi, né? Eu lembro até hoje que foi nessa raça aí de juntar o dinheirinho, como corintiano sofrido, e ir lá e comprar os meus artigos, que eu guardo até hoje. Eu sou meio louco do bando mesmo, pego meu carrinho ou vou visitar minha avó lá em São Paulo, aí faço questão, mesmo marmanjo, 30 anos de idade, paro na porta do CT, fico lá esperando os jogadores chegarem, muitos são, né, solícitos, ficam com o celular, tirar uma foto, param o carro, atendem nós. O meu maior rival Palmeiras, em casa eu não admito nada verde, né? Tem minha mãe e meu irmão que é palmeirense, mas em casa não entra nada verde e é o maior rival, para sempre ser testado sua capacidade, né? Até a pressão mesmo. Você vê seu rival ganhando um título, você vai ser cobrado pela sua torcida que também vai querer um título, né? Pode ver o Corinthians aí mesmo capengando aí financeiramente, tá conseguindo ganhar os títulos nossos aí nessa temporada mais vitoriosa da história do Corinthians. Aí aumenta a pressão lá no Santos, no São Paulo, no Palmeiras, porque eles não querem ver só o Corinthians bem. Os torcedores eles também vão cobrar para ver eles bem. Então um rival forte sempre vai fazer o outro também tentar ser forte. E o amor incondicional, principalmente do torcedor de um clube, é incondicional e é de berço. Eu nasci amando meus filhos que nem não tinham nascido, eu nasci amando meus pais e nasci amando o meu Palmeiras. E assim, até o dia que me tornei palmeirense, até o meu primeiro livro, dos 9 livros que eu fiz do Palmeiras, de palmeirenses, o primeiro é o dia que me tornei palmeirense. O Palmeiras pode me trair como me traiu, não perdendo títulos ou jogos, mas sendo rebaixado. O Palmeiras pode me dar desgosto, fazer cair meu cabelo, me deixar engordar. Mas o Palmeiras tem as minhas grandes paixões como ser humano, até como jornalista, né? Então, é uma paixão que não tem preço mesmo, é impagável. É aquela explicação que tem a frase do meu pai que tinha no vestiário do Palestra, que tem hoje na sala Joelmir Betti, no próprio Allianz Parque, explicar a emoção de ser um torcedor, do Palmeiras ou de qualquer clube. Para quem é torcedor é desnecessário, e para quem não torce por aquele clube é impossível descrever. E é isso, então é a paixão, é um beijo da minha mulher, é um sorriso do meu filho, é uma piscadinha da minha enteada, cara, é um cafuné da minha mãe, é paixão, cara. E assim, o teu time pode te trair, mas você não pode traí-lo. Morava em Taubaté, Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e lá eu dava aula em academia, era professora de musculação. Mas eu sempre tive muito firme desde a adolescência que meu sonho era morar em São Paulo, perto do Palmeiras, e ou trabalhar no Palmeiras ou trabalhar em algo relacionado com o Palmeiras.
Aí que surgiu a ideia de economizando e mudar para São Paulo e abrir uma loja do Palmeiras. Foi em 2016 quando eu vim para cá, para ter a loja mesmo. Não lembro muito bem, porque é minha família que me conta. Que desde criança eu sempre fui muito fã do Palmeiras, gostava muito de verde, chorava pelo time, era uma coisa assim muito absurda. Aí quando eu fui crescendo, que eu fui tomando dimensão daquilo, mas quando começou eu era tão pequenininha que eu nem lembro. Meu pai é São Paulino, meus tios são corintianos, alguns são São Paulinos também. Só tem isso, só eu palmeirense mesmo. Se ganha, a gente até brinca que trabalhar na segunda-feira é uma alegria. E todo mundo sorrindo, alegre, animado, é muito 10, mas quando perde, aí você não quer sair de casa, você não quer comer, você quer ver programa esportivo pra ficar xingando todo mundo. É bem difícil. Eu brinco com meus amigos corintianos que eu amo eles, porque sem eles, o que seria de nós? Eu acho super legal. Eu acho que eles tiram sarro de mim quando perde, eu tiro deles quando perde. Eu acho muito, muito saudável, mas nada no momento de, sabe, agredir, ser mal educado, isso não, a gente sabe o nosso limite. Será que a gente chega lá, dá aquela brincadinha, aquela zoadinha que perdeu, mas encostar a mão, ser agressivo. Se você vê que a pessoa tá ficando chateada, não continuar, porque sabe que você tem aquele sentimento. Você sabe o quanto é ruim quando o time perde. Então você tem que saber o seu limite. Meus colegas costumam dizer que tem um time de infância. Eu não tenho um time de infância. Eu tenho o meu time. Se eu não estou trabalhando, eu estou ali sentado no sofá, sofrendo como qualquer torcedor, junto com meu filho, junto com meu pai, que está para fazer 90 anos e é corintiano desde 1935. Eu só tomo cuidado para não misturar as duas coisas. Costumo dizer que não é porque eu sou corintiano que eu vou deixar de ver um pênalti, um impedimento. Claro que hoje é um pouco mais difícil com as redes sociais, as pessoas ofendem muito, né? Acham que podem falar o que querem. Mas a gente vai tocando o barquinho. Eu acho que uma bola dividida é sempre a melhor solução, é você ser honesto. Abra o jogo e para mim é uma questão absoluta de honestidade dizer o time para o qual eu torço, porque eu só estou trabalhando por causa dessa paixão que eu tenho pelo futebol e essa paixão tem muito a ver com o clube para o qual eu torço, que é o Corinthians. E o jornalista esportivo tem que continuar sendo torcedor. Só entende essa loucura que é o futebol, uma equipe de futebol, é o torcedor. Quem mais entende de um time não é o maior especialista em análise tática, de desempenho, um treinador, um jogador, um ídolo. É o torcedor, é o cara que está sempre lá, amando incondicional, né? Então eu tenho o direito como ser humano de ser palmeirense, eu tenho o dever como jornalista de não distorcer pelo Palmeiras. Clubista não é assumir o seu time como eu assumo o meu há 29 anos. Clubista é quem torce contra ou distorce contra, né? Só porque não gosta por uma questão de cotovelo ou de fígado de um time. Então assim, é você assumir essa paixão. E assumir os ônus, mas sempre os bônus. Um apaixonado nunca vai ter muitos ônus, ele vai ter muito mais bônus. E você falar de paixão, para eu poder falar do Corinthians, como graças a Deus eu falei, o texto que estava lá no centenário da Porta da Gaveta da Fiel do Corinthians não era do Juca Kfouri, não era do Chico Lang, era meu, né? Os textos mais viralizados meus são os do Corinthians, em relação aos Corinthians, alguns do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Grêmio, porque eu tento falar como um gremista, como um corintiano, um flamenguista. Consigo nem sempre, mas eu tento me ver como esse torcedor. Eu sou um pouquinho, assim, fanática mesmo. Eu sou, assim, eu não critico os jogadores durante o jogo, não xingo ali, eu tento só apoiar mesmo. Por mais que esteja perdendo, você fica com aquela raiva, tô ali dentro, eu penso, não, aqui é pra apoiar, depois que acabar a gente vê o que faz. Então ali a gente tenta o máximo possível incentivar o time. Porque por mais que perca, você perde, na hora você fica com raiva. Mas dá 5 minutos você fala, eu amo esse time, eu amo estar aqui, eu amo estar com os meus amigos desse time. Então, assim, a raiva é só momentânea, em questão de minutos você já esquece. Deus realiza nossos sonhos, né? Às vezes não da gente que a gente sonha, mas ele da forma que ele acha que é o melhor para nós. E quando moleque, todo mundo, né, sempre sonhou em ser jogador de futebol, vestir a camisa, um estádio lotado, né? E lógico, tive esse sonho. Uma vez joguei na escolinha chute inicial do Corinthians, aqui em Guaratinguetá mesmo. E eu acho que Deus realizou esse sonho meu dessa outra forma, como torcedor, né? Que graças a Deus hoje eu sou abençoado, torcedor abençoado, sou conhecido em vários cantos aí, vamos dizer assim, por essa paixão pelo Corinthians, né? De frequentar jogos. Criei a frase, caiu Itaquera já era.
né, criei a fase Corinthians jogar aí por nós, estamos de volta quando a gente voltamos da Série B, nunca foi fácil na campanha de 2017, quando o Sócrates internou, Dr. Sócrates não para de lutar, e são faixas que viralizaram, né, e acabou, né, sendo reconhecido esse amor meu, que eu faço, não vou lá para aparecer, eu vou lá para apoiar, incentivar o Corinthians, né, e demonstrar esse amor que eu tenho através dessas minhas faixinhas, né, o meu terço, que é a fé. Eu tenho um filho, ele chama Fernando Praz. É o nome e o sobrenome dele é Fernando Praz. Aí tu me coloca só Fernando. Eu falei, não, só Fernando. Fernando é um monte, é Fernando Praz, é nome e sobrenome. E o Praz já conheceu ele, já tirou foto algumas vezes com ele. O Corinthians para mim nunca vai ser só um clube, né? Hoje o Corinthians para mim é um antidepressivo, né? Que há 6 anos eu perdi meu filho, aí ensinar o Corinthians ali para preencher esse espaço que ficou, né? Eu não sei o que seria, entendeu? Porque sonhava em levar ele para o estádio, poder fazer tudo que eu sonhei como um pai. Cheguei a levar ele no Parque São Jorge, né, ele conheceu as obras da Arena, uma loucura que eu fui conhecer minha mãe, passei lá, tirei uma foto, fiz questão de tirar uma foto com ele, né, os fundos da Arena em obras, né, que ele viveu só 1 ano e 3 meses, mas foi algo muito intenso, né. Aí comprei a camisetinha para ele, né, as coisinhas do Corinthians para ele, né, mas Deus preferiu dar um descanso para ele, a gente tem que aceitar, e aí hoje eu se encontro, tipo assim, que o Corinthians para mim não é só o futebol, né? Hoje é meu antidepressivo, é o que me faz viver, né? A fé em Deus e o Corinthians, porque a fé que nos mantém de pé, né? E o Corinthians ali que alimenta o meu dia a dia. E o time do Corinthians tenta ir ao campo de ataque com Júnior Urso, ele tabelou, ele recua da zaga, soltou curto pra Gil do lado esquerdo pra Danilo Avelar, ele lançou na ponta pra... É uma outra sensação, uma emoção muito mais à parte, assim. Quando o jogo tá muito apático, na televisão dá até aquela preguiça de ver quando o jogo é chato. Mas no rádio não existe jogo chato, eles fazem o jogo ficar legal. Nossa, o rádio é fantástico. Quando eu era garota, a gente brigava de discussão, né? Porque assim, falava assim, não, eu sou Mário Moraes, eu sou Mauro Pinheiro, né? Um da Bandeirantes e outro acho que da Jovem Pan. A pessoa torcia para o comentarista, e tinha uma difusão pelo Brasil todo. Sou um filho do rádio. Meus pais se conheceram na Rádio 9 de Julho de São Paulo. Meu pai era locutora noticiarista, minha mãe era produtora, filha do diretor da rádio. Meu pai deu um golpe do baú a casar com a filha do diretor. O rádio te ouve. TV na mostra, escancara. Se liga, como liga essa câmera aqui, parece a torcida aqui berrando, Brasil, Brasil, ou fora não sei quem. O rádio, ele cochicha, ele te escuta. Eu já fiz rádio dormindo, já fiz rádio no banheiro, já vi rádio na cama, já vi rádio em pé. O rádio é esse barulho que a gente está ouvindo do avião passando aqui em cima. Ó, eu vou falar em cima, porque rádio é assim, você precisa falar em cima mesmo. Tá passando o avião, mas dane-se. O rádio é muito ao vivo. Tem gravado, tem editado, pode ir, ô avião, mas é o rádio que dá primeiro. Corrida pelo lado esquerdo, tocou para René recolhe, domina, devolve para Rodrigo ajeita na frente da recarga, vai e sai jogando pista na bola, rola por dentro, toca curto. Eu sou do tempo de jogo no Pacaembu do José Silvério sentado, de pé, aliás, no meio da numerada. Ele tinha lá uma base, principalmente para as publicidades. Ele narrava em pé, no meio da gente ali. A tribuna de imprensa do Pacaembu nada mais é do que um cercadinho no meio da numerada. Cansei de ver o Silvério de pé ali narrando até o início dos anos 90, com certeza. Lembro de muitos jogos, 91, 92. O Silvério narrando ali no meio do povo e você, pela transmissão, sentia também a emoção das pessoas que estavam em volta dele, né? O grito de gol das pessoas, o grito de gol dele, que é tão perfeito que às vezes ele se antecipa até a própria torcida. Abata Gil, tira dali, toca na frente, não tem ninguém. O Corinthians se fecha sozinho no campo. Olha, é impossível explicar por quê, mas começou em 1954, que era a Copa do Mundo, que foi na Suíça e o Brasil estava jogando com
a Iugoslávia, e nós tínhamos menino, um monte de menino, estava jogando pelada. E quando nós saímos da pelada, que acabou, a gente ouviu um pedaço do jogo pelo rádio na sacada de uma loja que tinha lá em Tumirim. E eu fiquei encantado com o rádio. A transmissão de futebol me deixou encantado mesmo, assim, entusiasmadíssimo. E eu queria entender como é que era aquilo. Eu morava numa cidadezinha do sul de Minas, que tem mais ou menos hoje 6 mil habitantes, 5 mil habitantes. Naquele tempo era menor, era muito pequenininha, nem energia elétrica a cidade tinha. Aí depois, mais tarde, eu mudei para Lavras, eu fui estudar em Lavras, no internato. E em Lavras tinha rádio para você ouvir no internato e tinha energia elétrica, né? Então, quando chegava à tarde que tinha futebol, a gente conseguia ouvir futebol. Eu comecei, desde na Rádio Cultura de Lavras, que era da Bandeirantes, era da cadeia verde e amarela, e ela era da família Bandeirantes. Arremesso cobrado na área, o Ricardo Caprigotti vem aí, descia Wagner, quanta a bola para fora pela linha de fundo, escanteio, e ele queria tiro de meta. Eu peguei, na verdade, a fase áurea do rádio. Hoje já é um pouco diferente do que era naquele tempo. E eu aprendi uma coisa, desenvolvi isso, e quando eu fazia palestras sobre rádio, sobre o rádio esportivo, eu sempre dizia que o cara, qual é o segredo de você irradiar tão precisamente e suas transmissões serem tão boas, tão perfeitas e você ter tanta audiência? Eu falei, olha, não tem segredo nenhum. A única coisa que eu faço isso, embora eu seja profissional e precise de ganhar dinheiro, eu faço isso com prazer. Então eu não estou muito preocupado se tem gente me ouvindo, se não tem gente me ouvindo. Nunca me preocupei com Ibope, com audiência, porque se você estiver irradiando um jogo e ficar pensando em quem está ouvindo, se tem gente ouvindo, se não tem gente ouvindo, você não narra o jogo. Escanteio batido para a terceira, largou, cai, bateu, é gol! Não valeu, não valeu! O Bandeira já estava marcando impedimento. Que eu fui, inclusive, várias vezes motivo de análise de pessoas importantes. Aí os caras, mas por que você narra e não está preocupado se tem gente ouvindo? Porque se eu for preocupar, se tem audiência, se não tem audiência, eu não consigo narrar. Então, eu tenho que me preocupar com a transmissão. Se o jogo está bom ou está ruim, também não é problema meu. Quem está jogando é que tem que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é o certo na transmissão para mostrar para quem está me ouvindo o que está acontecendo no jogo. Teve uma época aqui na Jovem Pan que a gente tinha uma audiência assustadora em São Paulo, um negócio absurdo. Tinha jogador que vinha depois do jogo, a gente que criou isso, o Vanderlei Nogueira forçou bastante isso. Tinha jogador que procurava o Vanderlei lá embaixo no campo. O Silvério está aí? Tá. Ele que narrou meu gol, então eu quero ouvir. Então, isso daí foi ganhando uma força muito grande. E tinha alguns jogadores que não gostavam de dar entrevista depois do jogo, que perguntava, é o Silvério que está aí? Então, para o Silvério a gente fala. Toma distância para a cobrança de falta, René também está colocado nas proximidades, enquanto a... O Sócrates foi um jogador que, quando ele fazia gol, ele perguntava, é o Silvério? Então eu quero ouvir. O Serginho Chulapa era um fã de carteirinha, Careca, teve muita gente. Eu, por exemplo, narrei o primeiro gol do Zico na seleção brasileira, então ele lembra até hoje, ele ouviu e achou um espetáculo aquilo que eu falei, que eu fiz lá. E até hoje, quando eu encontro com ele, ele fala que a gravação está lá guardada. Etapa final do jogo, está 1-0 para o Corinthians, um gol marcado por Gleison, sem falta o Flamengo, Diego correu, bateu. Eu acho ele espetacular, né? Eu acho que ele é o melhor que eu já vi. Porque essa coisa de estar sempre em cima do lance, né? De ter pouco bordão. Tá ali acompanhando os melhores jogos, né? Fazendo as narrações históricas que
que muito torcedor guarda ali no seu pendrive hoje em dia. Flamengo cobrando a falta, passa à frente do gol, se perde pela linha de fundo. Na minha opinião, a rádio não vai acabar nunca. Eu cansei de ouvir que a gente estava ferrado, que o rádio ia acabar, que ia ficar sem emprego. Eu falei, puxa, se o rádio acabar, o mundo já acabou antes. Todo mundo me pergunta, você vai parar? Quando é que você vai parar? Eu falo, não sei. Eu posso parar hoje, agora, amanhã, daqui a 10 anos, não sei, depende. Se dependesse de mim, se fosse possível, eu não pararia nunca. Futebol e rádio fizeram minha vida, e família, né? 3 coisas fundamentais na minha vida. Se eu pudesse, eu não queria parar nunca. Mas tinha que ficar mais jovem até, né? Aqui 37, segundo tempo. Corinthians 1, Flamengo 0. Ô, Lucas Herrero. O futebol, apesar da confusão que a gente faz, ele não é um fim em si, ele é um meio. Ele não é só um meio para quem está carente, para a pessoa doente. Eu, por exemplo, tenho um amigo, o Alberto Lotito, ele teve um AVC, um problema sério, ele perdeu a fala em Campinas e ele me manda áudios, ele está reaprendendo tudo na vida, está reaprendendo a falar. Uma das primeiras palavras que ele voltou a falar é Corinthians, que ele vai aperfeiçoando a fala dele, me manda os áudios, grito de gol. Quer dizer, isso é muito importante para a recuperação de uma pessoa. Eu me chamo Fábio, eu tenho esse relógio, original, é mesmo certo, conhecida como a nesse time é difícil ser derrotado ultimamente. Eu conheço o Fábio desde criança, nós estudamos juntos, crescemos juntos. Nós tínhamos um time antes chamado Juventude, aí como a gente começou a ficar com a idade mais avançada, nós em 2006 começamos com o Barcelona, né, veterano. E aí foi fazendo uma amizade, uma família, uns não estão mais aqui, mas outros estão, né? E aí é uma amizade com ele, ele era volante, né? Meio de campo nosso, capitão. E infelizmente com o tempo ele descobriu essa doença. E aí ele agora é nosso treinador, presidente do time, mas também é um conselheiro, uma pessoa que sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem uma palavra carinhosa para você na hora que você mais precisa. Isso é importante também a pessoa dele, né? Sem palavras, o Fábio não é só um técnico, não é só o presidente do time. Ele é um pai, ele é um conselheiro, ele é um irmão, ele é um melhor amigo. Se ele vê alguma pessoa que está com dificuldade, enquanto ele não ajudar aquela pessoa, ele não sossega, ele não dorme. Eu conheci o Fábio na igreja. Eu morava em outra cidade, vim pra cá e aí eu comecei a frequentar uma igreja. Em 2000? Foi em 2000. E aí a gente teve uma amizade. A gente era muito amigo, muito. Tanto que assim, ele me ajudava e eu ajudava ele chorava comigo, eu chorava com ele devido à vida que a gente levava. Criou um vínculo muito forte. Eu não imaginava que eu ia namorar com ele, né? Nunca, nunca. Tanto que eu brincava com ele porque ele jogava muita bola. O domingo era só futebol. Eu só vi o Fábio de noite, então eram uns 4 jogos no domingo. Aí eu falava, nossa, o dia que eu conhecer sua namorada, eu vou ter que falar pra ela, né? Aí ele brincava, eu nunca vou te apresentar. E aí deu da gente começar a namorar. O Fábio já tinha sentido alguns sintomas antes da gente casar. Os sintomas já vinham acontecendo.
Só que a gente não sabia o motivo. Aí a doença foi avançando, sem a gente perceber. E aí a gente foi atrás e o médico falou assim, vocês têm que ir para São Paulo, porque aqui onde a gente mora, ele falou assim, aqui vocês não vão ter o diagnóstico, vai para São Paulo. E aí quando a gente chegou lá com alguns exames já feitos, o médico deu o diagnóstico, foi um choque. Um choque. A gente ficou quieto, eu e ela, a gente chegamos em casa, ficamos quietinho, eu fui pro meu quarto chorar e ele ficou aqui nessa sala. Porque o médico, ele foi muito sincero. Ele falou pra mim e pra ele, ó, daqui pra frente a tendência é piorar. Depois que descobre essa doença, é de 3 a 5 anos no máximo que vive. Então pra gente foi um baque, né? O futebol, ele traz vida, vontade de viver, né? O Fábio, eu acho que é isso que dá essa força. Além de Deus, que eu acho que, né, não tem força melhor que Deus. Mas o futebol, o Barcelona, traz motivo para ele viver. Quando a gente tá aqui jogando, a gente olha para lá, a gente vê, mano, o exemplo que é. E eu só tenho que agradecer a Deus, cara. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da Michele também, e do Barcelona, dos meus irmãos, porque às vezes a gente está até triste, mas quando a gente vem aqui pro campo e vê a alegria dele ali, ó, é contagiante. Se ele não tivesse todos os domingos ali, o time não teria essa alegria de jogar, não teria essa vontade de ganhar para dar vitória para ele. Depois ele posta nas redes sociais, vocês vão ver a semana do time, o time como o time se comportou em campo. Só de Deus dar o fôlego de vida pra gente deitar e levantar no dia seguinte já é gratificante. E a gente, em perfeitas condições, muitas das vezes a gente não agradece a Deus por isso, a gente só sabe reclamar. A gente só sabe reclamar da vida, reclamar disso e daquilo, e ele é um exemplo nisso daí. A situação dele hoje pode estar chovendo ou não, ele está na beira do campo. No começo era muito difícil levar o Fábio para o campo, era outro tipo de aparelho, né? E essa associação nos ajudou dando esse aparelho pra gente, o outro para fazer exercício para tirar a secreção. Essa associação, ela incentiva o Fábio ir para o campo. Eu falo assim, se hoje o Fábio pode ir para o campo, é devido a essa associação Procura da Ela que a gente tem. Porque sem eles, eu acho que o Fábio nem estaria aqui. Porque a doença, ela é terrível. Ela é terrível. E aqui em Poá, ninguém consegue cuidar do Fábio. Os médicos não entendem da doença. E essa associação, ela me ajuda a cuidar do Fábio, sabe? Eles têm um Face, eles ensinam como cuidar e eu tento fazer o que eu posso, o melhor, né? Mas eu devo, assim, primeiramente Deus e depois essa associação Procura da Ela. Porque sem eles eu não ia conseguir. O amor é tudo. É tudo para um paciente que tem essa doença, é tudo para o familiar que tem essa doença. O que representa o Barcelona de Poá para você? Muita coisa. É a única eu sei de casa. Me faz bem. O momento que eu já começo a me preparar é a partir do momento que eu já recebo a minha escala, né? Já chega no meu e-mail, ó, você foi escalado para tal partida, tal jogo, tal horário, tal estádio, né? A experiência de estádio é uma experiência de conviver, aprender palavrão, aprender o que faz, o que não faz, o limite, como aguentar a provocação, como fazer a zoeira. Eu acordo cedo já, porque não consegue ficar na cama até tarde, aí já tomo o meu café, né? Aí no dia antes eu já procuro deixar tudo separado, faço tipo um checklist, a minha calça, minha camisa, meu terço, meu boné. Vou aqui no quarto, faço uma oração ali, feita a Nossa Aparecida ali, né? Tem o quadro do Nosso Senhor Jesus ali também. Vai, Corinthians! Batuque, jogos, você ouviu o batuque de fundo, as bandeiras, as duas torcidas, o espetáculo de duas torcidas de 50 mil pessoas de cada lado, entoando coros.
já fico um dia antes pensando que camisa que eu vou no jogo, já pensar que eu vou com essa, mas essa tal dia perdeu, acho melhor não usar. Ah, essa aqui tal dia que é um jogo importante, acho que nesse jogo eu tenho que usar ela. No estádio você chega 2, 3 horas antes, vê o estádio enchendo. É muito mais legal, né? Aquele entorno, né, do futebol. Onde tem o telão do Flamengo, nós estamos lá de frente. Hoje eu não sei como é que o presidente vai escalar o time, mas tudo que ele faz é em prol do Barcelona. Agora, daqui pro caminho até o estádio, dá aquele nervoso. Daqui até chegar ao portão, você fica naquela ansiedade. Você chega perto de Itaquera ali, você vê aquela multidão subindo, todos ali pelo mesmo propósito de apoiar o Corinthians. Flamengo é tudo, você resume numa palavra, tudo. Tudo de maravilhoso que Deus deixou na vida. Extra-campo, às vezes eu não consigo nem escutar o que a torcida está falando, né, tá gritando. Porque eu tô tão focado no jogo, tô tão focado, né, na jogada, que o barulho que vem de fora, às vezes eu nem escuto. Apita o árbitro, bola rolando em Itaquera. Vai sair, tranquilo, vai sair o gol. Bateu, gol! É fim de jogo na Arena Corinthians. Acho que não tem nada como futebol em termos de paixão por esporte. É o esporte mais popular, mais apaixonante. Não é só futebol, é paixão, é amor, é tudo junto. É o maior amor do mundo, é esse, com certeza. Não tem como você explicar, você podia passar horas tentando falar o que o futebol causa em você, mas ninguém conseguiria colocar em palavras. Entre as coisas menos importantes da vida, o futebol é uma das mais importantes, se não a mais. E nunca será só futebol, porque há milhares de exemplos, né, que o futebol tem muito mais responsabilidade do que o próprio 11 contra 11 em campo. Nunca vai ser só futebol, nunca foi só futebol, nunca será só futebol. Que é a melhor imperfeição criada pelo homem. Se o futebol não tivesse sido inventado pelo homem, criado pelo homem, desenvolvido com aspas ou sem aspas pelo homem, a gente já está bem mais estrepado.